Olá, gente, graça e paz. Deus abençoe vocês. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Deixa eu pegar aqui nosso retorno do YouTube para eu ter a nossa interação e a nossa comunicação funcionando bem, né? No Instagram eu tenho aí já a Thaisa Gutierrez, a Ana Cristina Dantas, né? E vamos lá. Chegando para a nossa aula de todo dia, meio-dia. Todo dia, meio-dia, nós estamos conversando sobre nós, né? Sobre nossa vida, sobre nosso desenvolvimento pessoal. Hoje é quinta-feira. E na quinta-feira a nossa aula caminha na perspectiva da inteligência ministerial, né? Inteligência ministerial. Eu tenho aí já algumas pessoas com a gente chegando. Por favor, sejam bem-vindos. Tapurá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Itapetinga, Bahia, Recife, Flórida. Vou pedir para você chegar dando o seu like, porque quando você deixa o seu like aí, você comunica que o nosso vídeo é relevante. Deixa também o seu comentário. Manda o link da aula para algumas pessoas que você pode enviar. Igreja onde você congrega, os grupos que você faz parte. A outra coisa que você pode fazer, manda o link da aula de hoje para um pastor, para um líder que você conhece e que você gostaria de cooperar e contribuir com a vida dele, com a vida dela, seu pastor, sua pastora, tá bom? Porque hoje nós vamos falar um pouco de inteligência espiritual, inteligência ministerial. Na aula de amanhã a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Na aula de hoje, inteligência ministerial. Ontem, quarta-feira, eu falei sobre inteligência empresarial. Terça-feira nós falamos sobre teologia bíblica, não houve a aula essa semana, na terça. E segunda-feira nós falamos sobre família. Sejam bem-vindos. Contagem, Aurora do Pará, Boa Vista, Roraima, Itabuna, Bahia, Campinas, São Paulo, Recife, Contagem, Milão, Bauru, né? Pará, temos outra pessoa aqui do Pará, Ipitinga, Palmeiras das Missões no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio Claro, São Paulo, DF, Fortaleza, né? Que Deus abençoe vocês, Jeremoabo, Bahia, Parauapebas, no Pará, Feira de Santana, Roraima, Guarujá, e aqui vamos nós. Vamos aguardar que mais algumas pessoas cheguem para a nossa conversa. Tem gente aí em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Eu vou aí perto, em novembro. Vou a Cabo Frio, se Deus quiser. Eu acho que é perto, né? Temos mais gente de Boa Vista. Deus abençoe a todos. Ilhéus no mês de setembro, se Deus quiser. Fortaleza. Bora, Salvador. Gente, veja só. Repito. Toda segunda-feira a gente fala no ambiente da família. Toda terça-feira a gente fala sobre teologia bíblica. Toda quarta-feira a gente fala para empreendedores. Toda quinta-feira a gente fala para líderes e ministros eclesiásticos, inteligência ministerial. E toda sexta-feira a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Na aula de hoje, eu vou dar uma sequência básica naquilo que eu comecei sexta-feira passada, quinta-feira passada, quando eu falei sobre ministérios sarados. Dentro do conceito de ministérios sarados, eu disse a vocês
que aquele ministro que cuida muito bem do seu ministério, cuida muito bem da sua crença, da sua vida religiosa, da sua vida piedosa, mas ignora outras áreas da sua vida, termina deixando déficits que serão explorados por Satanás. E eu falo disso com muita convicção e até com experiência, tá? Já foquei muito apenas no meu nível espiritual, foquei muito na excelência do meu ministério e não parei para analisar que eu estava com déficits em áreas emocionais, psicológicas, físicas, financeira, né, social, porque eu era um camarada ruim de relacionamentos, e não é porque eu não queria me relacionar. A timidez me atrapalhava muito na abertura, na comunicação. Alguns já interpretaram como arrogância, e não era arrogância, era a dificuldade realmente de estabelecer rede de relacionamentos, né? Então, nós precisamos pensar em nós dentro de aspectos que vão além daquilo que se resume ao quadradinho que a maioria costuma tratar e citar, né? Eu estive em Pelotas, Emaeliane, faz muito tempo, muito tempo. Deve ter uns 15 anos, pouco mais talvez. Mas que Deus nos dê essa oportunidade, sim. Iracema Toque Takayama Coerique, Santa Catarina. Gostei foi do nome, Deus abençoe. Tá? Então, nós vamos tratar hoje de um assunto. Na próxima quinta a gente trata de outro assunto. Hoje eu quero falar sobre espiritualidade. Analisar a espiritualidade do líder, do ministro. Antes, eu quero falar com você sobre a aquisição do livro Come Back to Revival, De Volta ao Avivamento, tá? Não sei se é assim que fala em inglês, mas De Volta ao Avivamento é o livro que nós vamos tratar de um chamamento à igreja brasileira, igreja brasileira no mundo afora, para se tornar um instrumento de avivamento para o mundo. O link vai subir aí, tá? O link vai subir aí e você vai adquirir agora o nosso livro, porque no mês de setembro eu já vou trazer o segundo livro e em novembro o terceiro. Então, vamos lá, adquira, seja abençoado e invista, tá bom? Nos nossos projetos e desafios. Vamos lá. Casimiro de Abreu, manda o link aí para algumas pessoas. Eu vou escrever ali o tema, o assunto da nossa aula. Obrigado, Ellen. Da nossa aula, tá? Quem está no Instagram para adquirir o livro, vai aí no link que tem na bio, na página principal do meu perfil, tem um link acima das fotos, clica nele, ele vai te levar para uma página com os nossos produtos digitais e lá está o livro que você pode fazer a aquisição também, tá bom? O link do livro está subindo aí, Jaqueline, está acima aí do seu comentário, tá bom? Está aí acima do seu comentário. O tema da nossa aula de hoje está dentro do contexto de inteligência ministerial e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade, né? Porém, eu não quero falar de espiritualidade no sentido religioso da palavra. Porque normalmente nós consideramos que uma pessoa é espiritual
se ela atende os traços dogmáticos estabelecidos por nossas crenças denominacionais, religiosas e assim por diante. Então, preciso trabalhar a espiritualidade na perspectiva da criação original. O homem é um ser espiritual. O link, Gleison, você pega aí na página principal do meu Instagram, tá escrito assim, bio, e tem um linkzinho. Clica nele, que ele te leva para lá, onde você vai fazer a aquisição do livro, tá bem? Então, presta atenção. Você precisa pensar em espiritualidade na perspectiva da criação original do homem. O homem é um ser espiritual, antes de qualquer coisa. Se a gente analisar, e aí eu vou ter que ficar em pé, já que eu estou com o hábito de escrever ali, né? Não sei nem se escrever ajuda, se facilita a compreensão ou se não, cabe também a opinião de vocês aí, por favor. Vamos analisar dentro do aspecto da espiritualidade do homem, tá? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu falo de espiritualidade do homem, e precisa pensar nisto, preciso que você pense, por exemplo, na natureza original do homem. O que é natureza original? O homem criado puro, à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Então, antes mesmo de nós pensarmos em como cuidar do homem no seu aspecto físico, emocional e religioso, nós temos que cuidar do homem no seu aspecto espiritual, porque é esta natureza do homem que se relaciona com o Criador, que se relaciona com Deus, tá? É a partir do nosso espírito que nós nos comunicamos com o Criador, e o pecado naturalmente comprometeu esse acesso ao Criador. Dentro do aspecto da espiritualidade do homem, eu preciso pensar num segundo elemento, na sua natureza tricotômica. É certo que existe uma divergência de interpretação, porque alguns entendem que o homem tem uma natureza dicotômica, ou seja, ele é apenas corpo e espírito, e a alma seria apenas uma manifestação do espírito do homem. Mas, regra geral, na teologia cristã, e os intérpretes mais conservadores pensam no homem como corpo, alma e espírito. E analise, por favor, que por diversas vezes o próprio texto bíblico faz essa distinção. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: e todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Paulo claramente nesse texto trata a alma como um elemento distinto do espírito humano, tá? Claramente ele faz isto. Na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, o escritor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e é apta para discernir, para separar a alma e o espírito. Então isso claramente revela
que o homem tem uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, e isso está dentro do seu aspecto da sua espiritualidade. Deixa eu ver os comentários aqui. Tá certo? Então, nós precisamos compreender que antes de tratar o homem física, religiosa, mental, financeiramente, o próprio homem tem que ter consciência da sua espiritualidade. Tudo que este homem faz, dentro daquilo que repercute na sua conduta em relação com Deus e o mundo, reflete na sua vida espiritual. E é preciso pensar em espiritualidade num terceiro aspecto da natureza do homem, que é a sua natureza imortal. Porque o homem foi criado para viver eternamente, tá? E dentro disso, o sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz: o corpo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, tá? Isso é muito sério. O espírito volte a Deus que o deu. Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38, vamos ler. Diz para nós assim: os mortos hão de ressurgir. E o próprio Moisés o mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele todos vivem. Então o homem recebeu de Deus natureza imortal, eterna e permanente. Daniel capítulo de número 12, versículo de número 2, quando Daniel fala da ressurreição, ele diz: muitos os que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então o homem é um ser espiritual, é preciso pensar na sua espiritualidade, precisa pensar na espiritualidade do homem. Eu estou falando agora de ministros, de líderes, de pastores, que esquecem muitas vezes que são seres espirituais. É incrível, nós lidamos com as coisas espirituais, nós ministramos as coisas espirituais, mas nós pensamos mais em nós do ponto de vista ministerial do que do ponto de vista espiritual. E aí, dentro desse aspecto da espiritualidade humana, a sua natureza original, criado à imagem e semelhança de Deus, a sua natureza tricotômica, que é a formação, a composição do homem, corpo, alma e espírito, né? E a sua natureza imortal, porque mesmo que o homem morra fisicamente, espiritualmente ele vive, e vive eternamente. Então, vai uma pergunta básica: nós estamos cuidando da nossa natureza espiritual? Como está isto? Como está isto? Para isto, eu preciso te compartilhar, vou apagar aqui, para eu lhe falar algumas marcas de um homem que está num nível de maturidade espiritual acima do comum, da mera humanidade. Quando eu chamo de mera humanidade, eu estou falando daqueles que só pensam na vida terrena, na vida daqui. Portanto, se a satisfação aqui for atender à minha demanda, fico feliz da vida, tá? Mas é preciso lembrar que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus.
Então eu vou dar para vocês 3 marcas do homem espiritual. Desculpa a letra, eu estou escrevendo um pouco mais rápido, mas eu lembro aqui, eu vou citar 2 referências bíblicas, uma delas em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 20 a 24, né? Essa é uma referência que eu gostaria que você pensasse nela, para a gente pensar no homem espiritual, quando Paulo diz que nós devemos nos despir do velho homem, que se corrompe pela injustiça e pelo engano, e nos revestirmos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo chama de novo homem é o homem espiritual. De modo que o mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 a 16, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. Então nós temos aqui em Efésios 4, 20 a 24, o conceito de velho homem e novo homem. O velho homem se refere à natureza pecaminosa e decaída. Vamos anotar aqui: velho homem, novo homem. O velho homem se refere ao homem em estado de pecado. Já o novo homem é aquele que, segundo a Bíblia, nasceu de novo. Aí nós temos João capítulo 3, nós temos primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quando Pedro diz que Deus nos fez, Cristo nos fez participantes da natureza divina, tá? E esse novo homem a quem Paulo se refere, referência de Efésios capítulo 4, versículo 24. Isso está no campo da espiritualidade, tá? Então é preciso lembrar que o homem espiritual, o velho homem da natureza pecaminosa e decaída, nasce de novo para se tornar um novo homem. Dentro dessa mesma perspectiva, vocês estão aí? Vocês pararam aqui de falar? Tem gente aí? Tem gente aí? Dentro dessa mesma perspectiva, você vai analisar na Bíblia Sagrada expressões como homem natural, B, homem carnal, e C, homem espiritual. Quem é o homem natural? O homem natural somos todos nós. É uma referência ao homem em sua natureza humana, tá? A Bíblia trata disso, fala disso. O homem carnal é aquele que pode até estar numa igreja, pode até estar no púlpito, mas é conduzido pelos impulsos carnais. Isso não se refere só a pecados sexuais, porque nós temos uma mania de atribuir pecado apenas a comportamentos de ordem sexual. O homem carnal é linguarudo, é fofoqueiro, é briguento, é temperamental, é descontrolado, é invejoso, tá? A palavra não alcança seu coração. É um homem carnal. Paulo chega a dizer aos Coríntios, capítulo de número 3,
Não posso vos falar como homens espirituais, porque vocês são carnais. Capítulo 3, versículo 1. E o homem espiritual é este que, nascido de Deus, herdou em Cristo, pela operação regeneradora do Espírito Santo, a natureza espiritual. Isso eu estou falando aqui para líderes, para ministros, e dizendo que nós temos que pensar na nossa espiritualidade. E quando eu penso na minha espiritualidade, eu tenho que analisar todos esses aspectos que nós já falamos. Ainda não citei as 3 marcas do homem espiritual, anotei ali, mas na medida que eu vou falando, o conteúdo vai surgindo, tá? Antes de falar sobre as 3 marcas do homem espiritual, para a gente então concluir e fechar a aula de hoje, eu gostaria de lhe convidar para participar comigo de um desafio enorme que eu estou, que é o desafio da reforma da nossa igreja em Feira de Santana. Nós estamos construindo igreja em Salvador, né, e reformando a igreja em Feira de Santana. Vai ficar linda, nada estupefato, mas vai ficar linda. E hoje é o dia de pagar o boleto que eu tenho que fazê-lo, tá? E eu ainda tenho um déficit para o boleto de hoje, um déficit de 30.000, ou seja, 30 mil reais para completar o valor desse boleto. Você é obrigado a fazer? É claro que não. Eu estou aqui compartilhando com você a palavra sem nenhuma, né, exigência ou cobrança acerca disso. Mas eu sei que você que tem sido abençoado pelo Senhor e reconhece essa bênção, se você pode contribuir, se você pode ofertar, tá? Faz isso agora. Eu vou pedir para minha equipe subir aí o link e até o QR Code colocar na tela para você fazer a sua oferta para a nossa reforma. Vai para a conta da igreja, tá bom? E eu gostaria que você fizesse isso agora em nome de Jesus. Você pode inclusive clicar nesse link aí e no link você vai ter lá a opção de você dizer com quanto você quer contribuir, quantas vezes você deseja contribuir, qual data do mês você deseja contribuir, tá certo? Então vai aparecer aí o QR Code no Instagram, no YouTube, no Facebook, você aproxima a sua câmera, ou você anota a chave Pix da nossa reforma, ou você clica no link e faz a sua oferta no nosso ministério. Eu vou deixar aí um minutinho enquanto eu apago ali a tela para a gente falar sobre as marcas do homem espiritual. E eu espero que o Espírito Santo derrame no seu coração graça superabundante. Muito bem. A chave Pix é Reforma Sem Fronteiras, tudo junto, Reforma Sem Fronteiras, @hotmail.com, tá bom? Então, manda aí em nome do Senhor Jesus. Alguém está pedindo um número de telefone para mandar o comprovante. Eu vou pedir aqui agora para me darem um e-mail que isso possa ser feito, tá bom? E passo para vocês antes do final da live. Não, que fez do boleto, fez a sua oferta, não tem que mandar o comprovante. Se o irmão desejar enviar para a gente saber que você enviou, aleluia, tá? Bênção. Mas se o irmão fez e não desejar mandar o comprovante, não tem necessidade. De repente eu vou até me informar aqui se consegue mandar pelo aplicativo, né? Mas faz isso agora. Não tem problema se não tem Instagram nem Face. Nós estamos aqui no YouTube e você pode contribuir conosco. Tá bom? Vamos lá. Eu vou inclusive avisar a vocês, semana que vem eu vou fazer um trabalho forte sobre a imersão do final do mês e sobre a nossa conferência bíblica em dezembro, tá? A partir da semana que vem, todo dia eu vou falar sobre isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre as 3 marcas do homem espiritual. Vou anotar ali e volto para a gente conversar sobre elas. Vamos lá.
Vamos tomar o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8, quando nós temos a chamada do profeta Isaías para o ministério. E vamos pensar em 3 marcas do homem espiritual. Primeiro, ele olha para cima. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Né? Sobre um alto e sublime trono. Isaías olha para cima para contemplar Deus. Dentro dessa perspectiva, e eu poderia até voltar ali para escrever, mas anota aí, nós estamos falando de adoração, devoção e honra. Um homem espiritual vive a sua vida na prática da adoração. Um homem espiritual vive a sua vida em devoção. Um homem espiritual vive a sua vida para honrar a Deus. Então, nós precisamos desenvolver obrigado, irmã Edsônia, nós precisamos desenvolver em nós, como cultura de vida, a disposição de honrar a Deus naquilo que nós fazemos. Certo? Este é o homem que olha para cima, ou seja, precisamos entender, nós somos dotados de fome de Deus, sede por Deus. Não existe ministério sarado se você cuida do seu intelecto, seu nível intelectual, cuida da sua performance ministerial, mas sequer lembra que você é um homem, uma mulher espiritual. Não espiritual no sentido religioso da palavra. Eu estou falando da parte imaterial que se comunica com Deus e que é nutrida pela relação com Deus. Um homem espiritual olha para dentro. Isaías diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Isaías olha para dentro de si e vê o seu estado, a sua condição, a sua situação pessoal. Então ele lamenta a sua condição de vida. Todos aqueles que tomam consciência do quão espiritual somos, porque nós temos natureza espiritual, nós nos constrangemos diante da santidade, da pureza, da grandeza de Deus, porque somos homens e mulheres com natureza espiritual. Entende? Por outro lado, quando a gente encontra, por exemplo, Jó, capítulo 42, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Entende? Então, o homem espiritual reconhece dentro de si o seu estado. Para você ter uma ideia, e o que eu vou falar aqui é absurdo. Uma das maiores características de uma pessoa carnal é a disposição de alguém de ficar apontando os erros dos outros. Isso é sinal claro de carnalidade. Viver apontando o erro dos outros é sinal claro de carnalidade. Tá bom? Então, porque eu sou espiritual, eu fico olhando para os outros de cima para baixo, medindo os outros. Ó, para fulano ali, ó, você soube de fulano. Isso não é espiritualidade. Isto é carnalidade. Porque um homem, uma mulher que compreende a sua espiritualidade, olha para si. A Denise deve ter digitado alguma palavra, alguma letra a mais. Reforma, tudo minúsculo. Reforma
sem fronteiras. Ou uma letra a mais ou uma letra a menos. Reforma Sem Fronteiras, @hotmail.com. Dá certo porque eu testei e outros estão conseguindo também. Tá bom? Então, uma pessoa carnal se concentra no tropeço dos outros. Uma pessoa espiritual tem aquela perspectiva de Paulo: quem está em pé, olhe para que não caia. Isso é espiritualidade. Entende? Então, uma pessoa espiritual olha para cima, seu foco é adoração, devoção e honra ao Senhor. Sua vida é um culto. Olha para dentro, enxerga seu próprio equívoco, enxerga seu próprio pecado, enxerga sua própria limitação e se concentra em se aproximar de Deus para receber de Deus o alimento espiritual necessário para uma vida produtiva, efetiva e frutífera. E terceira marca de um homem espiritual: olha para fora. Qual é a ideia, qual é o conceito de olhar para fora? A Isaías diz assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todas as vezes que eu olho para cima, eu sou obrigatoriamente confrontado olhando para dentro. Quando eu vivo o processo da transformação que eu preciso, começo a perceber o mundo ao meu redor e me disponho a ser agente de transformação. Me disponho a ser agente de transformação. Eu estou lembrando aqui, eu acho que há 1 ano e meio atrás, minha avó dizia: cuidado com o que você deseja. Há 1 ano e meio atrás eu falei no púlpito da igreja em Feira de Santana. Eu queria achar uma forma de poder pregar todo dia para compartilhar o conhecimento que o Senhor me deu e distribuir ao máximo. Daí a pouco eu comecei a fazer, daí a pouco, de 1 ano depois, sem perceber, eu comecei a fazer as lives de todo dia, meio-dia, e aqui estamos todo dia falando algo da parte de Deus para a sua vida. Eu realmente desejo que essa experiência esteja sendo transformadora. Eu espero que essa experiência esteja sendo transformadora para a sua vida, como o é para a minha. Alguém pediu para repetir as 3 características, eu vou pedir para colocar a câmera lá na tela, para você poder ver, printar a tela, escrever alguma coisa assim. Faz um print da tela aí agora da live, faz uma foto, posta no Instagram, me marca que eu te reposto, tá bom? Me marca que eu te reposto, tá certo? Olha para cima, olha para dentro, olha para fora, tá bom? Então, foca com a gente. Amanhã nós temos a nossa aula de desenvolvimento pessoal. E eu quero que você lembre, eu retomei as lives de oração. Todos os dias, às 18 horas, nós estamos com a oração das 18. E eu espero você hoje, 18 horas, em nosso encontro de oração, tá? E aí eu gostaria, vou repetir, eu preciso hoje orar 18 horas agradecendo pela provisão, porque eu tenho hoje a data de vencimento do nosso compromisso com a reforma da igreja, com a construtora e tal, e eu gostaria que você deixasse o seu coração ser tocado pelo Espírito Santo, dentro da proporção do que o Espírito de Deus te tem concedido. Lança a sua semente, tá? E vem com a gente. Eu vou pedir até para subir o link aí novamente, porque pode ser que você tenha deixado passar, não tenha visto, e você poder clicar no link, preenche o formulário, informa com quanto você deseja ofertar. E se você quiser fazer isso pelo Pix, é um e-mail, reformasemfronteiras@hotmail.com, tá bom? Que Deus abençoe. A aula fica gravada, você pode assistir, mandar para alguém,
Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Deus guarde a sua vida. E amanhã, desenvolvimento pessoal. Um abraço.